Estamos gravando, então boa noite. A gente vai fazer hoje aí, antes da aula oficial mesmo, uma revisão, e a gente passou como trabalho aí, nós decidimos fazer um pequeno seminário, como se fosse aí uma conferência online, para a gente poder fazer um resumão de tudo que a gente está aprendendo sobre Taylor, Fayol e Automaio. Então, começando com o grupo 1 de Taylor, você é a Lívia, né? Isso. Lívia, então, vamos lá, Lívia, conta pra gente um pouquinho da sua observação, conta pra gente sobre o seu olhar sobre Taylor. Na verdade, eu estava lendo um pouquinho, antes de pensar na teoria de Taylor, eu estava vendo um pouquinho sobre quem foi Taylor e o porquê que ele decidiu começar toda essa sua teoria e tudo mais. Então, pesquisando um pouquinho, debatendo com o grupo, a gente viu que Taylor nasceu em 1986, na Filadélfia, e ele começou a trabalhar muito cedo numa oficina que fabricava máquinas como aprendiz, pequeno aprendiz, e com o tempo ele continuou trabalhando nessa empresa e 28 anos depois, lá em 1884, ele conseguiu atingir o cargo de engenheiro-chefe dentro dessa oficina que fabricava essas máquinas. E devido a essa experiência, o Taylor conseguiu conhecer um pouco mais sobre os problemas que os trabalhadores enfrentavam, os problemas de uma produção, toda essa questão, por conta da sua experiência dentro dessa empresa. Então, a partir daí, ele desenvolveu a sua teoria e a sua técnica e o seu ponto de vista com relação a toda essa situação da administração científica. Boa noite, pessoal. Sou Luiz Barreto, vou falar um pouquinho para vocês da administração científica. A administração científica teve início no século XX e é um método criado com o objetivo de aumentar a produção dentro das organizações e aprimorar a eficiência dos trabalhadores com a ênfase nas tarefas. Taylor observou que o operário quem decidia o seu método de trabalho. Baseando-se nas suas experiências anteriores, diante disso, procurou tirar o operário o direito de escolher a sua maneira pessoal de executar a tarefa para colocar um método planejado e estudado por um profissional especializado. A fase da administração científica, ela começa na primeira fase, que é o ataque ao problema dos salários. Eles tinham salários muito baixos, né, mediante a época, e começou também com o estudo sistemático do tempo, definindo um tempo padrão para as atividades. Antigamente, o pessoal perdia muito tempo fazendo movimentos repetitivos ou desnecessários. E o sistema da administração de tarefas foi ampliando seu escopo de tarefas para a administração, definindo o princípio da administração do trabalho e consolidação dos princípios, proposição de divisão da autoridade e responsabilidade dentro das empresas, distinção entre técnicas e princípios. A primeira fase visava que o trabalhador ganhasse de acordo com a sua produção e, consequentemente, fazendo um estudo sistemático do tempo, definindo tempos padrões e planejando um sistema de administração de tarefas. Já na segunda e na terceira fase, uma mudança de foco dos salários para aprimoramento dos métodos de trabalho, né, que o intuito dele era o quê? Melhorar, né, a ergonomia dos trabalhadores, né, para eles poderem ter um trabalho mais digno, vamos colocar assim, e produzir mais, e perder menos perca de tempo, e com o benefício dessa produção aumentada, né, que o dono automaticamente ganharia mais, eles também teriam um aumento de salário. Professor, não está dando para te ouvir. Então, continuando a apresentação, são quatro princípios que o Taylor criou, e teve em 1911, ele escreveu um livro sobre os princípios da administração científica. Aí seria o princípio do funcionamento, que é substituir os métodos científicos por métodos substituir os métodos de improviso dos trabalhadores
por métodos científicos e planejados, melhorando a organização da produção. O segundo princípio seria o princípio da preparação dos trabalhadores, que era selecionar os trabalhadores de acordo com a sua aptidão. E, assim, realizar treinamentos para eles melhorarem numa atividade só, né, naquela atividade que eles iam ficar fazendo, buscando uma tarefa mais eficiente. Tem o princípio do controle, que é o terceiro, onde cabe aos gestores controlar e supervisionar os trabalhadores, evitando, assim, o tempo ocioso e o desperdício. E o último princípio, que é o princípio da execução, que é o princípio da distribuição das responsabilidades. E cada operário faz uma tarefa, uma atividade única, e mantendo os trabalhadores disciplinados. Então, o Taylor visou bastante na divisão das tarefas, que é o objetivo dele. E que os trabalhadores deviam manter uma só atividade em constante desenvolvimento. Aí, nessa teoria, existiu as críticas ao do Taylorismo, que seria o trabalho mecanizado, que os trabalhadores ficavam só fazendo um tipo, como que eu posso falar? Só um trabalho, mantendo sempre o mesmo trabalho. Eles já sabem que era só para caso. E começaram a questionar isso, porque eles já sabem que podia ser substituído, que quem estava ganhando mais eram os empregadores do que eles, e caso da exploração que eles tinham nessa teoria de Taylor, né? E aí, muita rotina, né? Muita rotina, que era só sempre fazer a mesma coisa, e não tinha como eles avançar, né? Não tinha como eles crescer na empresa ou mudar de atividade, porque eles só ficavam naquela atividade tipo do filme nos tempos modernos, que mostra, lá representa bem a teoria de Taylor, porque o Salles mostra que ele não pode parar, nem para que ele tenta coçar, ou daquele mosquitinho, acho que era o mosca, ele foi tentar tirar e não podia, porque senão parava a produção. Então, essas foram as críticas do terrorismo também. Muito bem. Legal, tô gostando disso, gente. Como a gente se reinventa, né? Bacana isso. E o Kia, certo? Isso. Muito bem, obrigado, meu amigo. Agora quem é o próximo? Eu tô marcando aqui tudo, tá? Quem que vai falar um pouquinho mais sobre Taylor pra gente? Posso falar um pouco sobre as características do Taylorismo? É o Thiago? Isso. Tá bom. Thiago, você quer. Isso. As características dele, na verdade, sempre foi o alcance, né, da máxima produção, né, e rendimento com o mínimo de tempo e esforço do trabalhador, né? E ele focou bastante na divisão das tarefas de trabalho. Assim como o colega acabou de comentar, antigamente tinha um profissional que ele fazia o começo, meio e fim, né? O Taylorismo veio e acabou com isso, porque ele pegava o funcionário na sua melhor aptidão, então muitas vezes ele não sabia como era o começo ou como era o fim, porque ele tinha uma maior aptidão para fazer o meio da etapa. Então, um dos conceitos era identificar as aptidões para que ele concentrasse seus esforços em fazer o que ele melhor fazia bem. E com isso ele aumentava a sua produção, né? Outra coisa, eles começaram um investimento maior em preparação, treinamento, né? De acordo com as aptidões que cada um tinha, eles estavam buscando melhorar essas aptidões, né? Também priorizando a diminuição de fadiga dos funcionários. Outra coisa também que faz parte da característica dele é o sistema de incentivos e recompensas salariais, com o intuito de motivar mais os trabalhadores e potencializar a produtividade. Basicamente é isso que eu li um pouco. Tá? Beleza. Tudo dentro dos conformes. Tudo dentro daquilo que a gente trabalhou, né? Tranquilo, Thiago. Obrigado, viu?
Alguém mais? Não, acho que não. Acho que só isso. Não? E o resto do povo, gente? O Adson, a Damares, a Brenda, o Professor, você disse Sullivan. semana passada que não precisava ser todo mundo que falasse. Tá, mas assim, não foi concluído então essa história aí, né? Quem é que do grupo pode concluir pra gente então? Conclusões do Taylorismo. Ô, professor, eu posso até iniciar um pouco da conclusão, como eu falei, peguei um pouco do bonde andando, né? Não consegui me aprofundar um pouco mais no tema como deveria, mas os conceitos do Taylorismo... Quem tá falando é o Adson? Não, é o Thiago. Ah, é o Thiago ainda, tá? Isso. Na verdade, eu acredito que todo o sistema que ele aplicou, ele é de grande valia e funciona até hoje, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em indústria, né? E mesmo hoje que eu trabalho no segmento bancário, a gente observa que em cada detalhe dos processos, né, dos treinamentos, tudo remete à essência do Taylorismo, né? Assim como quando trabalhei na indústria, a gente pode identificar ainda mais forte o Taylorismo, consequentemente o Fordismo também, né, com as linhas de produções, tudo isso visando otimizar tempo, né, trazendo um maior ganho para o dono da empresa, automaticamente podendo remunerar melhor os profissionais, né? Então, meio que uma ideia do ganha-ganha, né? O patrão ganha mais, produz mais, o funcionário trabalha de uma forma mais saudável, né? Uma forma mais eficaz e também é melhor remunerado por isso. É um pouco do meu ponto de vista, né? Se algum colega quiser complementar um pouco melhor. Acho que não, né? Mas é isso mesmo, gente. Fechando então o Taylorismo, eu vou mandar alguns vídeos pequenininhos para a Aline e eu vou pedir para ela compartilhar com vocês pelo WhatsApp, tá? São vídeos que vêm complementar a aula. Eu fiz teste tentando passar por aqui, mas a imagem vai, mas o áudio não vai, não adianta. Então, eu acho que o aplicativo aqui, o Teams, eu acho que ele não aceita isso. Mas são vídeos complementares. E aí, a gente, sim, fala que é um pouco antigo, mas não é, né? É claro que na essência, assim, em toda a sua complexidade, sim. Mas hoje em dia a gente tem muito esquema de produção por desempenho, como você disse, Thiago, como os outros disseram também. Ainda tem empresas que enxergam ainda o funcionário somente como pela remuneração, né? E a gente entende hoje empresas bacanas aí, quando elas valorizam realmente o funcionário, elas entendem que o talento humano ele é importantíssimo, tipo empresas como o Google, empresas grandes, olha o tamanho do Google. Por que o Google chegou onde chegou hoje? Porque valoriza o funcionário, né? Entende que a sua matéria-prima principal é a criatividade, é a inteligência, é o capital humano. Mas na época não. Então foi um avanço muito grande para a época, mas o olhar taylorista ainda é muito focado na produção em grande quantidade, na fadiga humana, na produção por remuneração. Então, quanto mais você produz, mais você ganha. Então, a gente pega hoje pessoas que são comissionadas, tem essa ligação ainda com o taylorismo, porque se eu vendo, eu tenho comissão, né? Então, se eu quero ganhar mais, eu vou montar o meu salário. É bacana? Mas ainda existe esse padrão. Tem muitas empresas que ela pega ainda com essa situação de bater cartão, eu tenho que trabalhar 8 horas. Vamos pensar, se eu ficar 8 horas dentro de uma empresa, bater cartão, e se eu bater cartão um pouquinho antes, desconta do meu salário, tudo bem, é a cultura da empresa. Mas eu posso trabalhar 8 horas relógio, e não produzir tanto e trabalhar tipo 6 horas por dia e trabalhar muito mais. Então, quer dizer, o tempo relógio que você fica dentro de uma empresa não quer dizer que você realmente está aquele tempo todo produzindo.
né? A gente está vendo, quem está trabalhando home office está vendo que a gente trabalha muito mais. Então, tem dia que eu trabalho o dia inteiro, porque eu dou aula e eu também trabalho em outra escola como pedagógico. E aí é o dia inteiro, reunião, fazendo planilha, relatório. Ontem eu não dei aula e eu fiquei o dia inteiro, full time, teve reunião, fiz planilha, tudo. Eu fui deitar ontem, parei, eu saí ontem era 11h15 da noite. Então a gente trabalha muito mais. Então, assim, tem os prós e os contras. Mas quando a gente consegue um sistema de remuneração para o funcionário apoiado, ajustado em cima daquilo que ele produz e não do tempo dele, a gente percebe que é um avanço, né? Mas o bater cartão e criar rotinas, né, e cobrar pela mão de obra e cobrar pelo ritmo de produção é um olhar taylorista. Né? Pode ser crítica, pode não ser crítica, mas a gente entende que hoje ainda existe muito isso, muito, muito, muito. É claro que hoje tem outras situações, outras variáveis aí que dão uma flexibilizada, algumas leis que vêm proteger o trabalhador, né, enquanto DSR, hora extra, mas no olhar assim da produção em massa e olhar para o funcionário pela sua produção e como número é um olhar totalmente taylorista. Então, toda vez que a gente falar em taylorismo, eu gostaria que vocês pensassem que taylorismo, para a gente fechar, tá? É o estudo dos tempos e movimentos, quer dizer, eu estudo o tempo de cada produção e o movimento de cada operário, no caso, o tempo de execução, tá? A remuneração é por salário, só, no caso, assim, a única gratificação, perdão, é pelo salário. Então, a única forma de motivar e de recompensar o trabalhador é pela produção, é pela mão de obra, não tem nenhum benefício fora isso, tá? A seleção científica dos trabalhadores é um outro ponto também. Quer dizer, a proposta de Taylor é você pegar pessoas com perfil para aquela vaga e criar treinamentos constantes para que ela produza mais, entendendo que pessoas treinadas vão entregar mais resultados, também é um outro olhar taylorista. A visão do homem econômico, atenção para essa questão, homem econômico, o homem só é movido pelo dinheiro, a única forma de motivar o homem é pelo dinheiro, tá? Basicamente é isso. Dá uma lida no livro digital de vocês, leiam. Se alguém aqui não tiver o livro digital, peça para representante de sala, pede para mim, eu mando via WhatsApp, é só baixar pelo AVA. Leiam, porque quando você lê, o livro ele é muito dinâmico, ele vai construindo uma ideia. Então, o fato de você ler o livro é uma leitura fluida. Então, você consegue entender e linkar com a aula e te dar mais argumento, tá? O bom de você ler o livro e não só ficar nos slides é importante porque os slides estão em cima do livro, claro, tá? Mas está resumido, né? Então tá os tópicos principais da aula. Então, quando você, mesmo depois da aula, você lê aquele capítulo que nós discutimos aqui, em resumo, em imagens de PowerPoint, você consegue fixar mais a ideia. Então, crie esse hábito de ler, que ele vai dar mais argumento para vocês, tá bom? Professor, Oi, que tá, o Adson, né? eu só posso fazer uma complementaçãozinha aí sobre o assunto ainda? Claro. É o seguinte, é que, na verdade, o Taylor, pela visão que eu li, que eu entendi um pouco do processo, ele, na verdade, quando ele montou esse processo, na verdade, que ele trouxe essa estrutura, o pensamento dele inicial foi, preciso preparar para a empresa um processo para que eles trabalhem, porque os trabalhadores, eles vinham, na verdade, daquela migração que era da área rural para a fábrica. Aí, quando chegou na fábrica, eles faziam o seu horário, faziam a sua forma de trabalhar, eles tinham o seu ritmo de trabalho e não trazia para a empresa, na verdade, uma regularidade com relação à produção. Ele, vendo isso com as experiências que ele teve, o que ele resolveu fazer? Colocar dentro desse processo o pagamento por salário, mas ele ia cobrar do pessoal produção. Então, era isso. Não tinha, às vezes, às vezes as horas ficavam lá de 8, 10, 12 horas trabalhando e não tinha essa questão de homem, mulher, criança, todo mundo trabalhava. Porque estava todo mundo despreparado, na verdade, que vinham, que eram antigos artesãos que faziam, na verdade, todo aquele processo de fazer o seu próprio produto, eles faziam do inicial até o fim. Ele sabia quanto ele produzia até quando ele ia vender. Quando
ele passou a trabalhar dentro dessas fábricas que tentaram primeiramente fazer isso lá com ele, né? Colocaram a máquina lá na casa dele para ele produzir lá. Só que a coisa também não andou, não deu muito certo. Aí quando fizeram o chão de fábrica, ele chegou fazendo isso, mas o processo ele não pensou nem no trabalhador. Ele estava pensando, na verdade, na produção da fábrica para que o processo acontecesse e a coisa viesse a transformar aí em produção versus salários, né? Então, eu entendo que nessa parte ele criou um processo, na verdade, da seguinte forma: olha, vamos trabalhar, vamos ter aí um processo, vocês vão ter agora horário, vocês vão ter agora dias de trabalho, e por esse motivo vocês vão ganhar um salário, e ficou aquela produção pé de fábrica, né? Que é chão de fábrica, né? Que o pessoal realmente, a partir daí, vieram todos os processos que foram daquela forma, que os funcionários, entre eles, começaram a perceber mais tarde que podiam trabalhar de certa forma, eles juntos ali, não só pelo que a empresa pedia, mas entre eles faziam, enfim. Foi muito criticado essa forma dele colocar toda a produção, mas ela foi importante para o início desse processo que a gente tem hoje, né? Então, é isso mesmo. Na verdade, eles colocam muito como eficiência produtiva, né? Então, ele precisava aumentar a produção, por quê? Essas famílias vieram do campo, né? Então, aconteceu uma grande migração do campo para a cidade industrial, que é o chamado êxodo rural. Então, houve uma intensificação que muitos livros chamam de urbanização. Quando eu falo urbanização, é o aumento da zona urbana frente à zona rural. Se acontecesse o processo inverso, seria ruralização. Isso não acontece, né? Infelizmente. Então, com essa intensificação das famílias migrando do campo, indo para a cidade, para as cidades industriais, aumentou o consumo nesses lugares. Com o aumento do consumo, o que era produzido na época não supria. Então, a falta de suprimentos, de mercadorias, fez com que as fábricas precisassem o quê? Produzir mais, porque tinham muitas perdas. Então, o que ele traça aí como conceito é a eficiência produtiva. O que é isso? É você aumentar a produção, reduzindo as perdas. Então, criando métodos, rotinas e pressionando o trabalhador para que ele produza muito mais, a gente consegue aí suprir esse mercado crescente das famílias morando nessas regiões e consumindo mais, e essas famílias que também consumiam, elas trabalhavam nas fábricas, né, em 12 horas por dia, é o que você falou, Adson, crianças, mulheres em condições assim insalubres, com certeza, sem nenhuma ergonomia. Gente, só um instantinho, por favor, peraí. Desculpa, gente. BOzinho com minha cachorra aqui. Perdão. Então, aí com isso, aconteceu toda essa necessidade de você aumentar. Então, para tudo que você falou, Adson, a gente coloca eficiência produtiva, tá? Com a necessidade de aumentar a eficiência da produção, os meios, os procedimentos, as tarefas, né, surgem esses mecanismos, então, tá bom? Perfeito e focado na produção. Para que produção? Para aumentar o lucro, reduzir os custos e suprir uma demanda dessas cidades agora, com as famílias morando nessas cidades e demandando por mais produtos. Produto, que tipo de produto? Roupa, alimento, calçados, tá? E assim por diante. Beleza? Beleza. Vamos encerrar então, Taylor? Acho que deu para dar uma resumada, opa, que feio, resumada, um resumão de tudo que a gente falou, deu uma lida e aí tá tranquilo, acho que ficou até maçante, mas é importante para vocês ficarem craque nisso, tá certo? Agora eu gostaria de ver então, para a gente continuar, o grupo do Faiol. Então, quem são vocês, os faiolistas aí, para a gente poder falar? Pode falar o nome. Vanilson de Souza. Qual semestre, Vanilson? Segundo semestre. Beleza. Juliana Jerônimo. Tá. Qual semestre? Terceiro. Beleza. Quem mais? Gabriel Santos Jesus. Beleza, Gabriel. Qual semestre, Gabriel? Primeiro DM. Primeiro. Quem mais? Cauane Cauane Gonçalves.
do primeiro semestre. Beleza, Cauane. E Gabriela Emídio, é que ela tá sem microfone. Gabriele Emídio. Isso, do primeiro semestre também. Tá. E mais? Francisco Hinaldo. Ana Gabriela. Desculpa. Francisco Hinaldo. Em qual semestre, Francisco? Primeiro. Ana Gabriela. Terceira DM. Perfeito. Quem mais? Acho que só então, né? Então nós temos aqui Vanilson, Juliana, Gabriel, Cauane, Gabriele, Francisco e Ana Gabriela, que vão falar do Faiol, certo? Quero ver vocês, hein? Abre a câmera aí um pouquinho para a gente se ver um pouquinho, bater um papo. E eu gostaria que quem fosse falando fosse abrindo a câmera, tá? Se puder, por gentileza. E aí, vamos falar um pouco de Faiol. Vai começar com você, Gabriel, é isso? Isso mesmo, professor. Então me conta, meu amigo, o que a gente pode ver sobre Faiol aí? Tá, eu vou começar um pouquinho aqui. Eu acabei preparando junto com o pessoal aqui um slide, mas eu não consegui apresentar aqui, então depois eu mando para o senhor, aí para a gente tá, né? Até com o nome do pessoal para facilitar também. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a história, sobre um pouquinho de Faiol, assim, e um pouco sobre a pessoa mesmo. Então é Faiol, né, o nome dele, nascido em 1841, veio falecer em 1925, certo? Ele era um francês, ele defendia os princípios semelhantes a de Taylor na Europa. A ênfase dele era na estrutura organizacional. Sua obra foi reconhecida somente em 1949, quando publicada nos Estados Unidos. Faiol nasceu em 1841 em um subúrbio de Istambul. A família voltou para a França em 1847, onde Faiol se formou em mineração na Escola Nacional Superior de Minas de Quem? Criou o Centro de Estudos Administrativos, onde se reuniram semanalmente pessoas interessadas na administração de negócios comerciais, industriais e governamentais. Direcionou seu trabalho para a empresa como um todo, ou seja, procurando cuidar das empresas de cima para baixo. Em 1888, aos 47 anos, assumiu a direção-geral da mineradora de carvão francesa, em falência. Restabeleceu a saúde econômica e financeira da companhia. Acho que é legal relatar também aqui, como foi dito, né, que ele tem algumas obras, né, no caso são duas, foram reconhecidas depois, né, então são bem famosas em conteúdo administrativo. Além disso, acho que o que ficou mais pregado são os princípios que ele deixou, né, então eu vou deixar um pouquinho para frente, porque o pessoal vai estar falando, hein, vou passar a bola aí. Professor Juliana que está falando, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de Fayol, ok? Cadê você? Abre a câmera, mulher. Ai, acho que não vai dar muito certo. Deixa eu tentar. Eu estou pelo notebook hoje, está péssimo o sinal. Vamos ver. Não sei se abriu, não consigo ter essa visualização. Abriu. Estamos te vendo. Então eu vou seguir. Fayol foi considerado o pai do processo administrativo e foi ele quem definiu uma teoria geral da administração, que vinculava os elementos de administração, o que o administrador faz e como ele deve fazer. Sua teoria baseava-se na ideia de que as organizações precisavam se organizar de maneira racional, mantendo o controle através de previsões anuais, decenais, organograma, recrutamento e treinamento cuidadosos e reuniões de chefes de departamento para melhor coordenação de ações. Para Fayol, a organização e a administração são indispensáveis em qualquer tipo de empresa, não importando qual o seu negócio. Toda empresa, independente do seu grau de complexibilidade, possui conjunto de operações básicas. Exemplos: técnicas, comerciais, operacionais, financeiras, segurança, contabilidade e administrativas. Juliana, vou te interromper, porque é uma pergunta de prova, tá? Vou perguntar, sim, quais são as funções de Fayol.
Isso é a essência da obra de Fayol. São todas essas funções. Então, você pode repetir, por favor? Posso. São as operações de técnicas, operações comerciais, operações financeiras, operações de segurança, operações de contabilidade e operações administrativas. Muito bem. Ok? Agora eu vou passar a bola que o nosso outro amigo vai falar um pouquinho também. Obrigada, professor. Obrigado eu, tá? Obrigado eu. Fala, professor, beleza? Beleza, Vanilson. Isso aí. Ô, meu querido, tudo bom? Tudo jóia. Eu vou estar falando aí para vocês referente à divisão organizacional denominada pelo Fayol, que é nada menos que empresas. E pelas empresas era denominado a função de administração, a função comercial, função financeira, função de segurança, função de contabilidade e função técnica. Para o Fayol, a principal era a função administrativa, que aí a administrativa contava com planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Agora eu vou estar falando para vocês sobre o princípio da administração aí para o Fayol, né? O Fayol ele destaca 14 princípios que utilizou com mais frequência na administração. Vou estar relacionando aí para vocês abaixo as mais relevantes, que são a divisão do trabalho em unidade de comando, que é a especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica. Como se fosse um funcionário, ele deve receber ordens apenas de um chefe, evitando contra-ordens, né? Evitando aquele disse-me-disse. Hierarquia. Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca a linha de autoridade fixa. Disciplina. Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. Ou seja, todos os funcionários têm que estabelecer a mesma regra, né? Para ter a disciplina. Remuneração. Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Tem que ter um salário bacana ali para todo mundo tá bem, né? Equidade e estabilidade dos funcionários. A justiça deve prevalecer em toda a organização, uma rotatividade alta. Tem consequências negativas sobre o desempenho da empresa e o moral dos funcionários. E a moral dos funcionários, né? Seria isso, professor. Muito bem. Essa preocupação, esse olhar para a moral dos funcionários é uma coisa super importante. Muito bem. Obrigado, Vanilson. Tem mais gente que vai falar ou não? Parou por aí? Professor, só para avisar, desculpa cortar, a Vivian Beltrame também está nesse grupo e ela está sem microfone lá, só pediu para te avisar. Como ela chama mesmo? Vivian? Beltrame, do 2º ADM. Tá bom. E aí, Fayol, então, parou por aí? Terminou? Parou com o Vanilson? Alguém vai continuar a falar? Vai encerrar? Não sei. Posso falar um pouco, Francisco Hinaldo? Francisco, eu não peguei seu nome. Ah, peguei sim. Abra sua câmera aí, vamos lá. Eu não consegui abrir a câmera aqui, professor. Tá bom, então vamos lá. Não, é mais ou menos o que todo mundo falou. Eu vou falar o que eu li nos slides. O Fayol, ele criou a estrutura organizacional, fez a divisão hierárquica, dividindo aí seus poderes e deveres e responsabilidades. Quem está no topo da estrutura está voltado para a área de gestão, e quem está na parte de baixo mais voltado para a operação, área técnica. Mais ou menos isso, professor. Muito bem. Tá certo. Alguém vai concluir? Não, tá bom. Então, assim, obrigado, gente, parabéns, muito bom. É importante a gente, então, fixar que Fayol teve uma grande contribuição para o gerenciamento, é a palavra-chave aí, né?
a gestão, o gerenciamento de todo o processo com uma visão administrativa mesmo. Então, ele trouxe essa visão do planejar, né, que é o prever, organizar, comandar, coordenar, controlar, que são os princípios da administração, que seguramente eu devo perguntar também isso para vocês, né? Então, as funções administrativas, elas compõem o quê? Prever, organizar, coordenar, comandar, controlar. E aí, essa divisão é muito importante, por isso que para Fayol, a visão dele é de cima para baixo, é a partir da gerência, né? Então, pegando uma pirâmide, é de cima para baixo, em que a função, o cargo, a função administrativa, ela vai gerir as funções que estão embaixo, técnica, comercial, segurança. Então, esse olhar de Fayol é muito importante, porque traz uma gestão, tá? A gestão das funções aí. E aí nasceu o organograma. Desculpa, quem me chamou? É a Juliana. Oi, Juliana. Eu só queria concluir que, pelo que eu pude ver sobre o Fayol, ele deixa bem claro que para uma empresa ter sucesso em todas as áreas dentro da empresa, a área administrativa ela tem que estar no topo de todas elas. É ela que vai organizar todo o resto, a parte financeira, a parte de marketing, a logística. Então, assim, o que eu consegui enxergar sobre Fayol é exatamente isso, que tendo uma administração coerente e embasada nas melhores... como que é a palavra que eu posso usar? Não sou muito boa de falar na frente de todo mundo, eu fico envergonhada. Mas pelo que eu vi, assim, você tendo um administrativo competente, e sobre esses organogramas mesmo, é que a empresa ela vai ter sucesso no final, ela vai conseguir se sobressair e se sustentar, né? A verdade é essa, se sustentar. Exatamente, é isso mesmo. Essa visão de cima para baixo, ela sustenta as demais funções. Se a gente pensar bem da dimensão, por que Fayol é de cima para baixo e Taylor é de baixo para cima? A função administrativa está em cima, certo? É de cima para baixo. Beleza. Quais são as funções? A primeira função não é técnica? Ali é Taylor, na função técnica. Então, toda a gestão, os princípios tayloristas, tal, é para a função técnica, que é a função de produção. Só que as demais funções, Taylor não se preocupou com isso, não trabalhou com isso. E aí, Fayol trouxe essa necessidade de não basta só produzir, tem que ter o quê? Gestão, tem que ter uma organização, tem que ter segurança, comercial, financeiro. Então, por isso que Fayol trouxe o olhar de gestão. Vamos pensar que Taylor é tarefa mesmo, manufatura, e Fayol é a gestão de tudo isso. Tudo bem, gente? Exatamente, a estrutura, né? Exatamente, é isso, tá bom? Então a gente encerra. E outra coisa, na última aula, na aula que nós falamos de Fayol, a gente emendou Fayol com departamentalização, lembram disso? Sim. Por quê? Porque a função da departamentalização é o quê? É essa divisão das áreas, né? Eu até usei o exemplo de um supermercado, né? Que um mercado ele é dividido por setores, por áreas. Então, essa palavra departamentalização, que tem por região, por produto, por cliente, matricial, derivou dessa proposta de Taylor, né? De entender o que? A necessidade de dividir para administrar. Dividir para comandar, dividir para conquistar. Então, assim, cada função é importante. E isso é muito usado hoje. A gente pega hoje, em uma empresa, ninguém faz tudo em uma empresa. A gente pode ter várias funções na empresa. Isso eu concordo hoje, né? O acúmulo de função, ser multifuncional. Só que a gente tem setores na empresa, né? Então, tem setor jurídico, tem setor financeiro. Claro que quanto maior a empresa, mais setores ela tem. Pequenas empresas, empresas pequenininhas, acaba que uma pessoa faz tudo, né? Mas quando ela vai crescendo, ela vai tomando dimensões maiores, de faturamento, tamanho realmente, porte, então vai surgindo as áreas, né? A necessidade de a gente criar departamentos, setores
tudo para gerir. Área jurídica, área financeira, recursos humanos, marketing e assim por diante. Então, a departamentalização ela veio dessa proposta de FAIOL, né? E aí vamos lembrar que eu até trabalhei com vocês com uma figura que tem vertical e horizontal, sendo que vertical é a cadeia de comando, é a linha de comando, e que há uma comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, é comunicação, né? As linhas de comando, e quando olha na horizontal, é a visão de departamentalização mesmo, de departamentalizar. São as áreas que, de acordo com a posição do cargo, daquelas caixinhas, né? Das funções, dos cargos, é a ordem de comando. Então, quem está em cima manda mais, quem está embaixo executa mais. Quanto mais baixo, mais operacional. Quanto mais em cima, mais administrativo, tá? Então, só para a gente fechar, então, essa proposta de FAIOL. Beleza? Vamos continuar, então, para a nossa última revisão, né? Não menos importante, né? Mas Elton Maio, então, Relações Humanas, que queria, então, que o grupo de Elton Maio falasse para mim os nomes. Olá, professor. Eu vou dar a lista dos nomes para você. São todos do primeiro período, tá? Tá, Então, se você manda para mim via Zap, então, para não ter que marcar, pode ser? Fica ruim, não? Tá fácil aí? Mas, além disso, eu não tenho o seu WhatsApp ainda. Não tem WhatsApp? Outra coisa. Não tenho. Aline, manda o WhatsApp dele para mim, por favor. Por favor, Aline. E eu queria perguntar se a gente pode usar os slides. Porque a gente preparou os slides. E aí, como a gente faria isso? Eu consigo compartilhar daqui ou eu mando para você pro WhatsApp para você compartilhar? Eu acho que você vai ter que mandar pro meu WhatsApp agora e aí eu compartilho, porque eu acho que vocês não conseguem compartilhar. Então, eu acho que não também, por não ser organizador, né? Tem uma função aqui de compartilhar a tela. Vamos ver se funciona. Se eu tornar você uma organizadora. Deixa eu ver, não dá. Veja se funciona, professor. Tô olhando. Não. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Ainda não, tá tudo preto. Ah, apareceu! Deu certo. Apareceu? Top. Apareceu. Então, eu vi mesmo que tinha essa opção ali. Então, onde você foi? equipe... Conta pra mim, onde você foi? Peraí, deixa eu sair daqui então. Ó, aqui na página da reunião, né, tem essa caixinha que é a compartilhar. Clica nela e aí vai aparecer embaixo a opção tela principal. Aí clicou no tela principal, ele já vai para sua tela de escritório, né? Que gostei. É essa daqui. Muito bem, gostei. É uma pena que os grupos não puderam apresentar. Então, eu não sabia que ia funcionar. Então, eu fiquei esperando alguém perguntar. Ninguém perguntou, eu perguntei. Tá certo, deu certo. A gente tá aprendendo... Professor, eu acho que só não vai dar pra gente ligar a câmera do jeito que ela fez. Isso. Dá, normal. Liguem as câmeras, porque eu acho que quando vocês falarem, talvez apareça pelo menos pro professor, sabe? E aí, como tá gravando no dele, talvez funcione. Mas de qualquer forma, o áudio é válido, né? Com certeza. E outra coisa, Aline, aí você manda então para mim via Zap esse arquivo que eu vou pegar o nome de vocês aí, tá bom? Pelo PowerPoint. Isso, a gente tem os nomes aqui, aí já fica completinho, pode ser? Claro, por favor. Então, beleza. Todo mundo tá vendo, né? Você tá vendo aí? Estamos. Perfeito. Então, vamos apresentar agora sobre George Elton Mayo. E, claro, a experiência de Hawthorne. A gente sempre associa os dois, porque de longe essa foi o maior feito, né, dos estudos dele. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui no slide o nome de todos os integrantes da equipe. A gente vai se apresentar conforme a gente for falando. Então, eu sou a Bianca, ok? Muito obrigada já pela atenção, galera, e vamos começar. Bom, então, meu nome é Letícia Lopes. Eu vou começar com a introdução do trabalho. A gente está falando, então, agora sobre Elton Mayo, que veio após, né, o desenvolvimento das teorias de Taylor e Fayol. Né? Então, a gente teve anteriormente, com o desenvolvimento dessa análise de Taylor, Mayo identificou que nessa teoria de Taylor,
era visível uma fadiga, uma desmotivação, uma revolta dos trabalhadores por conta do desenvolvimento das tarefas, né, da estrutura das tarefas sendo aplicada dentro das indústrias, né, das fábricas e dos meios de produção. Já com o Fayol, ele identificou que, através dessa estrutura de Fayol, a gente tinha uma separação definitiva de quem pensa, daquele que pensa com aquele que faz. Então, cada vez mais nesse ambiente organizacional, Maio identificou a necessidade de uma abordagem em que era envolvido as pessoas e as relações humanas. Então, se antes em Taylor a gente tinha o trabalhador se adequando ao trabalho, agora com Maio a gente pensa diferente, é o trabalho que se adequa, que se adapta ao trabalhador e às suas características pessoais. Então, Maio ele foi considerado pioneiro no estudo da teoria das relações humanas, porque justamente isso, ele deixou de ver a estrutura da empresa como um organismo só e começou a identificar os indivíduos que compõem esse organismo. Então a gente tem esse resumo básico, né? Taylor ligado ao trabalho, o Ford ao processo e o Fayol à estrutura organizacional. E, por fim, agora com Maio, a gente tem esse estudo das teorias das relações humanas. E essa teoria, mais para frente, né, posteriormente, foi reformulada para o behaviorismo, né? O behaviorismo são teorias da psicologia que têm como principal objeto de estudo o comportamento. Então, é justamente isso. Agora a gente vai focar no comportamento individual do trabalhador. Muito bem, Letícia. Tanto é que a aula de hoje, depois que a gente continuar com a aula de hoje, ela é bem focada nos behavioristas, que são, a partir de Elton Maio, vieram vários teóricos, eu adoro essa parte, vieram vários teóricos comportamentais com o olhar da psicologia para isso, que é chama teoria behaviorista, né? Professor, Oi? a gente vai chegar lá. Mas não vai estragar minha aula hoje, hein? Ainda sobre os pontos de vista do Elton Maio, né, a gente tem um combusão. Então, a gente tem aí os principais tópicos que ele identificava, que era a desintegração dos grupos primários, o trabalho como atividade grupal, não individual, as pessoas como membro de um grupo, efetivamente, uma elite que seja capaz de administrar tudo isso, uma sociedade que se adapte. Então, justamente o que a Lê falou, o trabalho ele vai se adaptar aos funcionários que ele tem para garantir a eficiência, né? Que a eficiência é a foco no meio. E, além disso, a motivação, que é ser aceito e reconhecido naquele projeto que você faz. Muito bem. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre a biografia de George Maio. Caso eu errar algumas palavrinhas aí, me corrija. Eu tô com meio um pouquinho de dor de garganta, então perdoem aí. George nasceu no dia 26 de dezembro de 1980, na cidade de Adelaide, no sul da Austrália. No lado sul, né, da Austrália. Ele casou com Dorothea McConnell e teve 2 filhos, Patrícia e Gael. Ele casou em dia 18 de 4 de 1913. E aos 68 anos ele morreu. A morte dele foi no dia 1º de setembro de 1949. E ele faleceu na cidade de Guildford, na Inglaterra. As experiências dele começou a partir de 1927 e 1932. Ele fazia experiências, né, para as organizações de relações humanas na fábrica de Western, em Chicago, nas quais ele obteve umas 4 fases dessa experiência dele, que a gente vai citar daqui a pouquinho no trabalho.
O objetivo dele inicial nessa carreira dele era conduzir alguns experimentos, né, relacionando a luminosidade no ambiente de trabalho, junto da eficiência dos operários. Na carreira dele de administração, ele foi trabalhar como um psicólogo australiano, né, que a origem dele é da Austrália, e além de professor, sociólogo, ele também era pesquisador das organizações das relações humanas. Ele licenciou na Universidade de Adelaide e estudou medicina. Não, minto. Ele licenciou na Universidade de Adelaide e ele estudou medicina em Londres e em Edimburgo. Também ele, né, além de ser um cara muito estudioso, ele ensinou filosofia mental e moral em Queensland. O que eu sei sobre ele é que ele ele se tornou mundialmente conhecido não por suas contribuições e não apenas a teoria e a prática administrativa dele. Ele também teve pelo estímulo, né, que suas reflexões exerceram sobre os cientistas comportamentais, que desde então se tem se dedicado à pesquisa e aos estudos dos problemas organizacionais. E pode pular o próximo slide dos livros, por gentileza. Aí. Ele escreveu, a gente pegou uns 3 livros que ele escreveu, né? Que foi. Opa! Aí. Ele escreveu 3 livros que foi baseado nas descobertas das experiências dele que foi realizado em Chicago, dando origem à teoria das relações humanas. Muito bem, Gabi, obrigado. Oi, professor, tudo bem? Oi. Primeiramente, só um minuto. Primeiramente, boa noite a todos. Espero que estejam se cuidando, né? Cuidando, tomando as devidas providências em relação a essa pandemia, para a gente logo voltar em sala de aula. E eu vou dar continuidade, então, a Elton Maio com a experiência de Hawthorne. Bom, antes da gente falar da experiência de Hawthorne, em 1924, Elton ele também coordenou uma pesquisa na indústria têxtil, principalmente quando relacionada ao alto índice de rotatividade, que é o famoso turnover, né? Então, ele desenvolveu experimentos com a questão da descanso, com a questão da carga horária, e também ele contratou uma enfermeira. Em 1927, então, Elton Maio deu início à experiência de Hawthorne, que foi junto com a Companhia Nacional de Pesquisa. Nessa Companhia Nacional de Pesquisa, ele foi com a fábrica, Western Electric Company, desculpa, o meu inglês não é tão perfeito assim, e foi no bairro de Hawthorne, na cidade de Chicago. Primeiro, o objetivo inicial dele era a questão da correlacionação da iluminação com a produtividade. Porém, no decorrer da experiência, ele também viu a questão da fadiga, da rotatividade, entre outros fatores. Essa experiência ela se dividiu em 4 fases. A primeira fase, ela foi dividida em 2 grupos, e esses 2 grupos, um foi o grupo de controle e outro foi o grupo experimental. O grupo de controle, ele foi um grupo onde ele trabalhava com uma constante iluminação. E o grupo experimental, ele trabalhava com uma variável na sua iluminação. Qual que era o objetivo desse experimento? Era correlacionar a iluminação com a produção, no caso do fator físico. Porém, os pesquisadores observaram que isso não está relacionado ao fator físico, mas sim ao fator psicológico. Então, vamos dizer, se eu estou trabalhando numa variável de iluminação mais clara, os funcionários se viam na responsabilidade, eles mesmos, de produzir mais. E caso a luminosidade fosse menos, no caso, produziam menos. Então, isso foi fator psicológico. Eles mesmos se viram na necessidade de produzir mais. Na segunda fase, a gente tem um grupo de controle também e o grupo experimental. O grupo experimental, ele é formado por algumas moças e elas ficaram em uma sala isolada do grupo de controle. Elas tinham um controle diferenciado, então ela tinha a presença de um líder, de um observador e também tinha vários ambientes. A ponto de conhecimento para vocês, essa fase ela teve 12
experimentos. Então, teve experimento que teve um intervalo de 5 minutos, outro teve intervalo de 10 minutos, outro teve 3 intervalos de 5 minutos, o que esses 3 intervalos diminuiu a produtividade. Quando teve 10 minutos, aumentou a produtividade. Então, com o que a gente pode relacionar é a questão da segunda fase, das moças estarem isoladas. Aumentava a satisfação delas. Então, elas se sentiam com liberdade, então não tinha pressão por parte dos líderes, né, dos seus superiores. Elas, por ser um grupo menor, conseguiam ter uma relação interpessoal boa, já que isso é uma das competências necessárias para um bom funcionário. E não só essa questão da ansiedade, aumentou a produtividade também. Perfeito. Muito bom. Bom, a gente pode concluir, né, que esse foi o formato da segunda fase do posto de trabalho, né, que foi o grupo experimental das mulheres. Isso, com certeza, trouxe um olhar também psicológico e não físico à experiência de Hawthorne. Agora eu vou passar para o meu outro amigo. Boa noite, professor. Eu sou o Vitor. Tá todo mundo ouvindo? Boa noite. Ah, beleza. Estamos sim. Perdão. Basicamente, a terceira fase iniciou em 1928. Ela utilizou os mesmos grupos da segunda fase e foi quando teve na verdade, quando se iniciou o programa de entrevista, que foi, no caso, esse interviewing programa, que basicamente o que era? O grupo de controle, ele não estava satisfeito com a gerência, porque ela era basicamente rígida, e com a pressão acabou gerando insatisfação dos funcionários. E nisso eles buscaram analisar as atitudes e os sentimentos, e para poder entender como os superiores iriam fazer. Como era muita gente de entrevista, não conseguiram fazer a entrevista diretiva. E com base nessas entrevistas, os pesquisadores encontraram as relações entre os membros. Peraí que eu me perdi. Perdão, vamos voltar. Os pesquisadores encontraram as relações entre os membros, não só por cargo, mas por completo, pela operação inteira, que acabou gerando a organização informal, que seriam os membros. E também tinha a organização formal, só que com ela acabou gerando um pouco de conflito pela informal, pela quantidade, basicamente assim. Acho que se alguém quiser complementar depois da terceira, fica à vontade. Aí, já na quarta, o que aconteceu? Eles basicamente aprimoraram a terceira fase, fazendo que os pagamentos do funcionário fosse referente ao seu trabalho, individualmente. O quanto ele trabalhasse, ele receberia. E com isso, os benefícios no intervalo, os trabalhadores, eles esperavam ser reconhecidos conforme eles produziam. Isso entre o grupo informal. Acho que foi isso. Aí eu passo o slide. Tá ok, tá certo, tá ótimo. Alguém mais? Galera, quem é o próximo? Bianca. Olá, boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos dessa teoria, né? Nos pontos positivos, foi onde gerou a cooperação, que, devido à terceira fase, descobriu-se que uma liderança branda
gerava mais trabalho em equipe e produtividade. Daí, sim, então, os pontos positivos, né? Que a dinâmica grupal, um dando apoio ao outro, um melhor clima organizacional, um trabalho em harmonia, um outro ponto, menos monotonia, que é onde houve a divisão dos trabalhos, né, para não ter repetitividade e autonomia dos trabalhadores. Já nos pontos negativos, foi onde houve a manipulação dos operários, né, visando favorecer a administração. Daí temos ali embaixo autonomia, o grupo tornou-se autoridade, e a visão romântica, que foi onde se romantizou demais os trabalhos, aí acabou esquecendo a importância, né, que os operários têm, e daí se a autoridade, o grupo torna autoridade. Eles determinavam o seu ritmo de produção, o seu jeito de governar. E a relação amigável, que é onde eles preferiam produzir menos, ganhar menos, do que pôr em risco as suas relações com os colegas de trabalho. E tem os métodos empíricos, que é onde entra a ciência da psicologia industrial, que é onde a gente aprende em base de tentativas e erros. Esse é um pouquinho, né, dos pontos positivos e negativos referente a essa teoria. Agora eu vou passar a Bianca vai finalizar com a conclusão. Gente, meu microfone parou, por isso que eu fiquei sumida aí uns segundinhos, porque eu tava falando aqui que nem doida, achando que todo mundo tava me ouvindo e ninguém tava me ouvindo. Muito importante na quarta fase. Vocês estão me ouvindo agora, né? Estamos. Amém. É muito importante colocar ênfase na quarta fase que o entrevistador ele veio de fora da empresa, porque essa organização informal ela é tão forte, os funcionários eles têm um coletivo tão intrínseco neles que eles às vezes omitem algumas informações ou colocam outras informações que às vezes não são tão relevantes para colocar a empresa em primeiro lugar e a opinião deles em segundo. Então essa quarta fase aí, ela foi mais para concluir com chave de ouro, né? Então que foi o que o Vitor falou, que foi onde eles concluíram que realmente os funcionários esperavam ser reconhecidos, compreendidos, aceitos, enfim. Depois disso, a pesquisa ela foi finalizada em 1932 por falta de renda e por isso não tiveram outras fases, que já é aí como a gente vai concluir a nossa apresentação. Ficou determinado, então, que a teoria das relações humanas passa a fazer parte do cotidiano empresarial, o que significa que hoje, inclusive, a gente vê isso, que o ser humano dentro da organização ele é muito importante, e se não uma das coisas mais importantes. A participação do psicólogo, sociólogo nos estudos e no dia a dia das organizações, que foi até que o professor começou a falar lá. Eu falei, ei, professor, calma aí que a gente vai chegar lá. Depois deles perceberem que isso tem muita influência no projeto final, começou a estudar mais isso e começou a se aplicar mais essas ferramentas dentro do cotidiano organizacional. O Homo economicus, que é aquele cara que prioriza o dinheiro acima de tudo, cede lugar ao homem social, que é essa pessoa coletiva, empática, que pensa no todo. E, claro, o enfoque central, então, é o ser humano. A compreensão das relações humanas é para atingir o melhor resultado, né? Enfim, as pesquisas elas mostram a extrema especialização defendida pela teoria clássica não necessariamente é o mais eficiente. Pensar só na base, pensar só no processo, não é necessariamente o mais eficiente. Também acreditam-se que ambas são complementares. A gente tem muito costume de falar que elas se opõem, mas como o professor citou várias vezes, e eu quero citar para vocês lembrarem disso também na hora da prova, vai que, né? É que elas são complementares, elas não se enfrentam, né? São contra uma outra, enfim. E com isso, acabou, galera.
Tá ótimo mesmo. Eu gostaria, assim, de agradecer a todos vocês pelo empenho e pela organização de todos vocês. É claro que tem gente que encabeçou mais, tenho certeza, né, Bianca? Encabeçou mais aí, articulou com os grupos, mas assim, obrigado, sabe por quê, gente? Quando eu falei no grupo dos professores que eu tinha marcado um seminário para hoje, eles me falaram assim: você é louco, não vai dar certo. Eu falei: eu vou tentar. Né? Eu coloquei essa proposta, eu acho que dá. A ideia é assim: se eles abrirem um pouco a câmera, a gente conversa, eu olho para a cara deles, olha para mim, e aí deu super certo. Vocês montaram até material complementar, slide. Então, assim, eu acho que a gente fica mais próximo, né? Quando eu escuto vocês aí, vocês me escutam aqui. Então, assim, dado essas barreiras, é uma variável externa, de força maior, por um tempo só que vai passar. Mas, assim, a nossa capacidade de se reinventar. E o que eu falei para ele? Eu falei: gente, são futuros administradores. É uma turma só de ADM. Então eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Eu falei assim, né, com medo, né? Mas eu falei: gente, são futuros administradores. Eu acho que o principal desafio nosso agora é a gente criar esse negócio. E vamos ver se vai dar certo. E deu certo. Tô feliz pra caramba. Tô mesmo, porque deu certo. Vocês compraram minha ideia, minha loucura, de fazer um seminário aqui é como se fosse uma live, né? E deu super certo. Eu acho que ficou uma revisão. É um assunto um pouco cansativo, pesado, mas necessário. Tem assunto para prova. Se eu for colocar tudo que é pergunta, de tudo que a gente estudou até aqui, dá umas 50 perguntas. Não sei, eu não vou fazer isso, né? A prova vai ter, em média, umas 20 perguntas, tá? Eu estou montando ainda. Eu vou dar uma dica para vocês, hein? Eu vou pegar algumas perguntinhas do livro, tá? Se vocês perceberem, no final do livro, de cada unidade, de cada sessão, tem algumas perguntas. Então, algumas perguntas eu peguei dali. Também, outras eu peguei do livro e tal. Mas a ideia é essa. Tá dando certo, obrigado, parabéns a todos vocês, tá? Que falaram, que não falaram, mas estão aí e acreditaram nisso. Foi uma insanidade, mas deu certo. Fico feliz, de verdade, nossa, fico muito feliz, tá? Parabéns. A gente tá se reinventando, né, gente? A gente tá diante de uma situação externa, né, Gabi? A gente tá se reinventando e eu acho que é bem isso. Então agora eu vou parar de gravar e vou chamar esse vídeo de seminário. Para quem a gente tiver acesso a ele, só vai ter acesso ao seminário, e aí eu continuo então com a aula. Como são 8h30, eu queria ver com vocês. Vamos parar já uns 10 minutinhos, para o intervalo, para um café, para uma aguinha, banheiro. Aí a gente volta daqui a 10 minutos, se vocês toparem, e aí eu já continuo com a aula e com o vídeo 2, com o conteúdo da aula, tudo bem? Beleza. Tá bom. Ô, Davi, Melhor, eu passei seu contato já. Eu já passei seu contato para a Bianca e para o Eric também, que é o representante do outro semestre, tá bom? Obrigado. Aline, você tá aí, Aline? Que bom te ver. Achei que você Eu tava tô vendo quietinha novela. hoje. Tá bem quieta, né? Eu peguei o Tá bonde certo. andando. Na hora que eu cheguei, os grupos já estavam apresentando. Tá ótimo, mas aí você pega depois pela aula gravada lá no YouTube, tá bom? Pode deixar. Gente, mais uma vez, obrigado, parabéns, estou feliz com Obrigada, isso. professor. O Adson, que entrou depois, eu acho que com essa revisão abriu sua mente, né, Adson? Eu acho que você pegou aí todo o conteúdo e pela organização eu sei que dá trabalho, mas a gente está se reinventando, Legal. eu acho que é bem bacana, tá bom? Bem bacana. Então, ótimo. Vou parar então aqui, a gente para por recreio, hora do recreio, de merendar, e a gente volta daqui a uns 10 minutinhos. Tá bom, galera? Obrigadão, viu? Até já. Bom, professor, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, meu. Parabéns, gente.